Boa noite, graça e paz, amada igreja. Eu queria que os irmãos abrissem Lucas 10, a palavra de Deus. Enquanto nós cantávamos ali, esse cântico, eu lembro da época quando... Ele não é um cântico antigo, não para mim, talvez seja para alguns. Ele é o cântico mais novo, o compositor e tal. Mas era um chiclete, né? Tocava no mundo, tocava em vários lugares. Incrível como esse cântico ele alcançou assim, né? E a Bíblia diz, né, que nós cantaremos os feitos do Senhor. Isso é uma maneira de evangelização. Nos Salmos, né? Então a gente pode evangelizar orando, a gente pode evangelizar cantando. Se nós cantarmos as Escrituras, né? Se nós cantarmos os feitos maravilhosos do nosso Deus, né? E bem-aventurados nós somos, né? Mais que felizes, somos plenos por ter conhecimento pelas Escrituras, por obra do Espírito Santo, desses feitos, que nos traz uma alegria sem fim, né? Como o Gaúcho disse ali, né? Nos traz um gozo eterno, né? E isso é motivo de alegria. A gente saber que mesmo quando tudo vai mal, quando tudo não está... mesmo quando nós não estamos nem obedecendo ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor, Ele permanece fiel. Então, é uma alegria consolável, né? A gente sempre vai poder contar com o Senhor. Ele nunca vai nos deixar órfãos, embora muitas vezes a gente queira ser filho único, ou até órfãos, né? Alguns querem ser, né? Alguns vivem como se Deus não existisse, né? Deus, o Pai. E alguns vivem como se Deus fosse Pai único, né? Ou seja, como órfãos ou filhos únicos, enfim. Mas temos uns aos outros e essa é uma alegria, né, que nós podemos compartilhar essa noite. Lucas 10, nós temos lido ao longo desses... Na verdade, são 3 encontros com o pastor Ari, que eu conto na série ali, eu conto ele como parte da ministração, tá, irmãos? Quando conversamos, o pastor Michael e eu, para convidar o pastor Ari, a gente falou, né, que se ele quisesse falar sobre evangelização e tal, então a gente já estava incluindo ele na nossa playlist ali, né? E até agora, nesse capítulo, na porção do 1 ao 12 e do 17 ao 24, nós abordamos, tanto eu quanto o pastor Ari, praticamente todos os versículos ali, tá? Pelo menos lemos, passamos rapidamente, fizemos algum comentário, mas sim, praticamente, só a porção do 13 ao 16, que em razão de ser uma doutrina que ela, não que ela fugiria do tema, porque ela traz o juízo daqueles que rejeitam, daqueles que negam, né, aqueles que vão desobedecer, né? Então é um juízo sobre eles, né? Eu não vou tocar nisso a princípio, né? Por isso que eu não li até agora. E se eu não me engano, não lembro se o pastor Ari leu agora, mas também não é o caso. Mas hoje eu quero falar sobre a casa como o centro inicial até da evangelização, lá no princípio. Foi numa casa, foi numa família que começou a se invocar o nome do Senhor, e depois esse ato de invocar o Senhor se tornou aquilo que a gente conhece assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Começa lá no princípio, lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Começou aonde? Numa casa, numa família, quando nasceu um filho, o filho de Sete, era Enos, né? Que Eva ali, ela vai falar, né? O Senhor me deu. Já estava de novo em comunhão com Deus, né? Eva ali, né? Então, muito tremendo, né? Senhor me deu, porque Caim matou Abel. Eu acho que ela cita isso até, né? Se não me falha a memória. Mas eu quero ler hoje do 17 ao 24, eu vou falar também. Mas eu quero ler a partir do versículo 5 até o 12 primeiramente, porque se não der tempo, daí a gente retoma isso na quinta-feira, a gente não tem pressa. Conversamos, pastor Michael, a gente vai indo, né, assim, compartilhando, né,
a riqueza da Escritura, amém? Lucas 10, 5, a palavra de Deus diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois é digno, né, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. 9. Curai os enfermos, né? Aquela preposição ali, o e está junto da orientação, né? Curai os enfermos, que nela houver, né? E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, né? Sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma, né, do que para aquela cidade. Então eu vou ler agora do 17 em diante ali também. Aliás, não vou ler, perdão. Se der tempo a gente vai ler depois, tá? Sobre a casa, meus irmãos, aqui que o versículo 5 diz assim, ó, em qualquer casa onde entrardes. Eu quero ler com os irmãos alguns textos desse ministério público de Jesus, né? Poder assentar. Desculpe. Estava aqui procurando minhas anotações, achei pensei que tinha deixado na cadeirinha. Então, o ministério público de Jesus, ele entrou em algumas casas. E eu vou procurar ver com os irmãos essa entrada de Jesus, essa chegada de Jesus. Algumas dos apóstolos também vou citar aqui, né? Dos profetas eu não separei, mas poderia também separar algumas, se for o caso, depois a gente vê. Tem também dos profetas algumas, vamos chamar assim, alguns ides, né? Os profetas indo às casas, né? Amando de Deus, né? Tem de Elias, tem de Eliseu e de outros profetas, né? Indo na casa. Lembra o profeta Isaías, se não me falha a memória, diz assim, ó, põe em ordem a tua casa, né? Tipo assim, né? Que chegada do profeta Isaías ali no rei, né? Põe hoje em ordem a tua casa, né? Nós temos... Mas vamos começar... Eu só antes de entrar nesses versículos, que nós vamos ficar neles aí até o fim, eu quero só fazer uma distinção que eu acho bem proveitosa, conversando com o pastor Michael, sobre talvez alguns irmãos já tenham, assim, alguma noção, por que a palavra fala do evangelista? E nós temos procurado falar aqui, em vias gerais, de nós todos com esse ministério em comum da evangelização. Mas não significa que aqui todos nós aqui somos evangelistas como ministério, como função, né? E até mesmo às vezes, como dependendo da denominação, como cargo, né? Existe essa diferença? Existe. Em algumas igrejas nós vamos ter o evangelista, e ele é bem bíblico, a princípio, né? Não é algo assim extra bíblico, irmãos, é o que está lá em Efésios 4. Vamos ler ali Efésios 4. A gente não vai se aprofundar nisso, tá? A gente tem pensado em uma hora ministrar, e aí sim se aprofundar, porque é um tema atual, porque nós temos hoje os apóstolos aí, famigerados, os profetas que nós sabemos que não são, né? Conforme a Escritura, né? Mas nós vamos... Aqui, ó, Efésios 4, e eu vou ler o versículo 11 aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né?
Então, qual é a finalidade disso, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra do ministério, né? Para a edificação do corpo de Cristo, até que toda a igreja, né? Todos os irmãos cheguem à perfeita unidade de fé em Cristo Jesus, que é o cabeça, né? O varão perfeito, o homem, estatura e medida. E eu creio muito que tem ali o versículo 15, ele me dá um resumo bem claro também, que o 15 diz assim, ó: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que, né, é a cabeça, Cristo, né? Ali está falando já daqueles que já estão assim conhecendo a Deus com prática, exercitando a sua prática, sendo experimentados por Deus. Por quê? Por que eu sei disso? Porque no versículo 14 fala para que a gente não seja mais como meninos inconstantes, né? Levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, né? Com astúcia, que nos enganam fraudulosamente, ou meninos agitados, né? Aqui fala de imaturidade, mas daí no outro versículo já vai falar de crescimento, de maturidade, né? Que não é o assunto hoje, mas... Então, quem é esse evangelista aqui, meus irmãos? Eu quero mostrar para vocês rapidamente esses 5 ministérios, né? Talvez alguém poderia dizer assim, 5 homens que a igreja do Senhor, ela tem como dado por Cristo, ou 5 dons, né? Dados por Cristo, 5 ministérios, as funções que vão ser exercidas no meio da igreja, né? 2 nós sabemos que eles hoje não seriam do aspecto de edificação, né? De fundamentação da igreja. A palavra fundamentação, né? Lançar um fundamento, ou seja, porque o cânon, a Bíblia já foi escrita, nós já temos da parte de Deus toda a revelação, né? E como diz lá em Colossenses ou Gálatas, diz que a igreja ela foi fundamentada com o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então, tanto os profetas como os apóstolos, aquele colegiado bíblico, aqueles homens, aquela qualidade de homens santos, separados por Deus, nós não cremos, né, aqui nessa igreja, que existem mais. Aqueles homens lá. Por isso que nós não cremos nesses apóstolos e nesses profetas atuais. Mas nós cremos o quê? Nas profecias? Sim. Nós podemos profetizar? Sim. Porque são dons, são ministérios. E o dom de profecias é uma outra coisa também, não é a mesma coisa, né? Para a gente só não misturar aqui. Tem dom de profecia. Que não necessariamente precisa ser um profeta para isso. E dessa qualidade, desse colegiado aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês quem é que subiu e desceu e entregou e deu dons aos homens? O Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Por isso que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então vamos olhar rapidamente Hebreus 3:1. Recentemente o pastor Michael pregou, vou ler rapidamente. Vamos lá, ó. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo, né? E somos sacerdote da vossa confissão. Então, em Jesus, que dá dons, dá ministério aos homens, nós temos o quê? O apóstolo. No corpo dele. Entendeu? Na igreja dele. Então, tudo advém de Cristo. É a partir é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, irmãos? João 4,19. Agora eu quero mostrar o profeta. Aqui a mulher, ela tendo sendo descortinado, né, diante dela quem era Jesus, né? Olha lá que legal, a mulher samaritana, né? Disse-lhe a mulher, Senhor. Então, quando ela chama ele de Senhor, letra maiúscula, nós já entendemos que ali ela já tinha se convertido, irmãos. Já estava salva, amém? Amém, irmãos? Então ali já tinha sido aberto os seus olhos, ela já tinha sido, digamos assim, revelada pelo Senhor, né? A pessoa a gente não usa muito, né? Mas olha só, Senhor, aí vem uma vírgula, ó. Ela já tinha reconhecido ele, que nem o ladrão da cruz, que nem Paulo. Lembra de Paulo? Também Senhor. Uma vez a gente já falou sobre isso, de várias pessoas que encontraram com Cristo e, rapidamente, né? Senhor. Vejo que és profeta. Vamos lá, evangelista, Lucas 4,18.
Tudo em Cristo, amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Aqui Jesus está citando Isaías 61, que a gente não precisa ler. Não vou ler hoje, tá bom? Até eu ia, mas não vou ler. Então aqui Jesus está confirmando essa palavra nele mesmo. Quem é o evangelista aqui? É Jesus. Amém, irmãos? Então estou mostrando para vocês que todos esses ministérios, esses dons de Efésios 4 estão em Cristo. Então eles são ministérios específicos, tá, irmãos? Que às vezes, dependendo da congregação, tem até cargos eclesiásticos de autoridade, tem toda uma situação que é respeitável, tá? É bem tranquilo isso, desde que seja conforme as Escrituras, porque a autoridade todinha vai estar onde? Nas Escrituras, no testemunho bíblico, na fé bíblica, na condução santa, na aplicação disso, né? Na obra de fé e prática de cada um desses, né? Pastor, João 10:11. Vamos ver em Jesus esse evocar assim, né? Ó, eu sou o bom pastor. O pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então Jesus se identificando conosco. Se identificando com quem? Com sua igreja, com suas ovelhas, com seu rebanho. Rebanho de Deus, né? Que o homem não pode governar sobre ele. O homem não pode dominar sobre as ovelhas do Senhor. Porque o Senhor já as tem, já comprou com seu sangue, né? Não foi com ouro nem com prata. Então somos rebanhos de Deus comprados na cruz pelo seu sangue. E esse é o bom pastor. É o pastor que dá de comer, pastos verdejantes. É o pastor que com um cajado defende as ovelhas das bestas feras, né? Do campo, dos lobos, dos leões, dos ursos, de todos os outros animais, né? Os coiotes, todos os raposas, né? Do campo. E ele também, o pastor é tão zeloso, que é interessante quando eu estou lendo algo sobre isso, um livro, que o pastor ele cuida do tempo. Quando o rebanho está à mercê de um temporal, uma tormenta que vai ter muitos raios, ou coisa que coloca em risco o rebanho, o pastor leva todas as ovelhas para um aprisco, para um lugar seguro, em relação ao tempo. Olha que interessante isso. Ele não deixa as ovelhas assim, à mercê do campo, né? Que possa, ou o vento levar uma ovelha, uma tormenta, né? Ou a ovelha morrer afogada, daqui a pouco numa enchente, ou o pastor, ele vai, inclusive, que a gente traduzindo para a atualidade, né? Pastor Michael, quantas vezes, né? Ciclone, se confirmou, né? A gente viu, irmãos, vamos cancelar, porque não é prudente, não é verdade? Né? Não se faz necessário, vamos orar em casa. Então esse é o papel do pastor, do ofício, né? Da função. Então, alguns exemplos. Agora o doutor, né? Mestre, o doutor João 3:2. Esse aqui é o último. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Aqui está falando de quem? De Nicodemos, tá, irmãos? Que ele era um mestre também, né? Ele era um dos príncipes ali da lei, que servia lá naquela cidade sobre a lei de Deus, tá? Rabi, né? Quer dizer mestre, quer dizer doutor, né? Bem sabemos que és mestre, né? Professor, doutor, aquele que ensina, aquele que é versado e ajuda a igreja na ortodoxia, ou seja, na doutrina, né, de como aplicá-la, de como é que é essa regra de fé e prática, como é que a gente bota em aplicação, né? A gente tem só que reproduzir, ou como é que a gente aplica, então toda essa função do doutor passa pelo ensino. Normalmente o pastor, ele pode ter praticamente aqui todos esses ministérios, todos esses dons, né? Salvo ali o apóstolo e profeta, no sentido que o apóstolo seria, no caso do envio, como um missionário, como um plantador de igreja. Eu não vejo problema nenhum, um apostolado. É muito claro isso para nós, né? A gente não tem dificuldade com essa questão. Mas não como um apóstolo, né? Igual que Paulo, aí não, né? Igual que João, que Pedro, né? E profeta da mesma forma.
Então Deus pode usar muito no nosso meio aqui, irmãos, a profetizarem, amada igreja. Muitos irmãos aqui podem não só ter o dom de profecias, como eu falei que é uma outra coisa, como eles podem profetizar muitas vezes amando de Deus. Deus usando o irmão para profetizar sobre a igreja, sobre os outros irmãos, ou sobre alguém especificamente, e aquilo se confirmando na Escritura. E aqui nesse caso, né, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Então, resumidamente, eu só queria dar essa introdução, que todos são evangelistas, no sentido que nós temos um ministério em comum, em todas as esferas, todas as áreas que nós atuamos como homens, como mulheres, nossa família, nossa casa, né? Nós vamos falar bastante hoje, nosso trabalho, a vizinhança, com o próximo na rua, os estranhos, na praça, né? No meio da igreja, nos familiares, nas amizades. Então, em potencial, todos nós cumprimos esse ministério cabalmente, de evangelizar, de manifestar, de comunicar, de proclamar, e aí nós podemos usar várias expressões, né? O que? O Evangelho de Cristo. Muitas vezes orando, muitas vezes louvando, muitas vezes pregando, como diz em Romanos 10, né? Como crerão se não há quem pregue? Nossa, é um imperativo, é uma pergunta, mas é um baita imperativo para todos nós. É uma pergunta muito simples: como é que eles vão crer se eu não prego? Tem um vizinho meu ali, tem tanto tempo que eu oro por ele, ele não se converte. Daí alguém chega simplesmente assim: tu já pregou para ele? E a pessoa assim: olha, mas eu estou orando. Sim, mas prega, irmão, vai lá, pede para ler a Bíblia com ele, pergunta assim: Jesus mora nessa casa? Né? É uma pergunta muito profunda. Antigamente eu fazia muito isso. Tem que voltar. Eu lembro que eu chegava nas casas das pessoas, às vezes perguntava assim: ó, Jesus mora aqui? A pessoa ficava assim, tipo assim, tu via ela assim, né, se debatendo assim. Pronto, estaria o gancho para te entrar com o Evangelho de Cristo. Uma pergunta tu já desconstrói tudo, assim, tu já entra assim, sabe? Surfando na onda do Evangelho, né? Uma simples pergunta. Então, em qualquer casa, voltando para Lucas 10, 5, onde entrar, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Meus irmãos, nós estamos falando de evangelização, nosso foco vai ser isso, tá? Mas muitas vezes, até assim, em casas de irmãos, de cristãos, a gente precisa entrar com essa postura bíblica. Eu não vejo isso um problema, assim, eu já fui criticado, aonde eu vou, assim, as pessoas que conhecem, né, eu e minha casa, eu chego com essa fala bíblica aqui. Mas não é só a fala, irmãos, eu chego com a intenção. A minha questão não é a fala. Eu chego com a intenção que eu estou ali como um homem de paz, como discípulo do príncipe da paz, com aquele que recebeu de Cristo e não do mundo a paz. Aquele que está guardado pela paz, porque a paz que excede todo entendimento os guardará a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Então, eu chego assim, eu sou um homem guardado pela paz. Então, eu não posso perder minha paz. Então, aonde eu for, levarei a paz de Cristo. Amém? Essa paz, meus irmãos, é muito importante a gente entender ela de forma evangelística, porque ela é, tá? Abram comigo em Romanos 5, 1. Eu quero lembrar que o pastor Michael Scherer, pastor aqui da igreja, está expondo Hebreus, para quem está nos acompanhando, versículo a versículo, o livro de Hebreus, e expôs o livro de Romanos. Eu já toquei em 2 livros aqui. Vocês podem conferir lá a palavra de Deus numa exposição bíblica e fiel. Amém? Romanos 5:1, olha só que interessante. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Então aqui está falando do quê? De salvação, de conversão. É isso que está falando aqui, nesse início. De salvação de Cristo. Porque somente uma pessoa que é justificada pela fé em Cristo é uma pessoa salva. Agora, leiam comigo,
Vamos juntos. 1, 2, 3. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu chego na casa de alguém, intencionalmente, eu digo assim, paz seja nessa casa, é essa paz aqui que eu carrego. É a paz salvadora, é a paz de reconciliação do Senhor Jesus, do mediador, do príncipe da paz, do Deus da paz, né? Deus de paz, que vai cuidar do inimigo, que vai esmagar o inimigo bem debaixo dos nossos pés, o Deus de paz que vai santificar o homem no corpo, alma e espírito e conservá-lo santo e irrepreensível até o dia da volta do Senhor. O príncipe da paz, o Emanuel, Deus conosco, aquele que nos deu a paz não como o mundo a dá, uma paz que custou sangue, porque o castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, recaiu sobre ele, estava sobre ele. Amém? Romanos 14, 17, também bem interessante esse versículo, não é tão falado, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é essas coisas aparentes, efêmeras, uma palavra um pouquinho mais, né? Essas coisas que não têm valor para Deus, não tem valor. Tu acha que essas paredes aqui têm valor? Deus não habita nisso aqui, ó. Não tem valor nenhum para Deus esse prédio aqui. Tem para nós, não para Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida. As pessoas estão correndo, perdendo sua paz para ter comida, para ter bebida. Mas vamos lá. Mas é de quê? Justiça e paz. E alegria. O diácono gaúcho hoje nos lembrou, né? De alegria. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, sempre. E alegria no Espírito Santo. Agora veja bem, o reino de Deus, meus irmãos, ele é de justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Olha que afirmação. Olha que verdade que nos dá segurança, meus irmãos. Como um corinho antigo, né? Que segurança sou de Jesus. Amém? Vamos lá. Texto que foi citado, mas eu faço questão de ler aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que paz é essa que eu carrego intencionalmente, que eu vou chegar na casa das pessoas? De forma evangelística ou de forma a edificar também, amém? E o mesmo Deus de paz, olha aí, vos santifique em tudo. Ele vai dizer, em todo o vosso espírito e alma e corpo, e sejam plenamente, olha que palavra, amplitude, né? Que completude, né? Conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? João 14, 27. Peço bastante, olha aqui, bastante atenção nesse. Deixo-vos a paz. Aqui o Senhor Jesus falando com todos nós, seus discípulos, em todos os tempos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como é que o mundo tenta nos dar algum tipo de paz? Algum senso falso de segurança. Já pararam para pensar? Ele propõe o quê? Carreira, sucesso, não é verdade? Dinheiro, propriedades. Não foi o que o diabo, Satanás, prometeu para o Senhor Jesus lá no pináculo, né? Lá em cima, não foi? Se prostrado, adorar-me, vou te dar o quê? É isso aqui, Vou te dar todas as riquezas. Então a gente já falou de púlpito aqui, né? Quem prometeu riquezas na Bíblia foi o diabo, não foi Deus. Se prostrados adorarmos é uma condição de Satanás. E Jesus refutou como? À luz da Escritura. Ele vai dizer, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele vai dizer uma coisa muito preciosa, Não se turbe o vosso coração, nem
se atemorize. Porque eu estou deixando para vocês o quê? A minha paz. O final está conectado com o início. Vocês conseguem perceber? Vou ficar só no versículo. Ó. O final do versículo está diretamente conectado. É como se tivesse um looping assim. Ó. Não se atemorizem. Não se turbe o vosso coração. Porque eu deixo para vocês o quê? A minha paz. E é uma paz que aponta para a salvação, meus irmãos. A outra vez que Jesus vai usar essa expressão, vocês vão lembrar, é bem no início desse capítulo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa, o tema de hoje, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Mas eu vou e virei outra vez, para vou buscar e preparei moradas para vocês, lugar para vocês. A casa de vocês. Efésios 6,15, muito importante também. Que paz é essa? Vamos lá. Olha que interessante aqui, bem evangelístico. Né? Lá na armadura que nós recebemos do Senhor, as armas da nossa milícia que são poderosas em Deus, em Cristo Jesus, para desfazer as obras do diabo, meus irmãos. Peguemos as armas. Olha o que diz esse texto. E calçados os pés na preparação, vamos lá, do Evangelho da paz. Olha que tremendo isso. Bem evangelístico, né? E por último, Colossenses 3,15. Teria mais textos. Que paz é essa que eu carrego e que eu chego, né? Colossenses 3,15. E a paz de Deus, né? Para o qual também foste chamados, em um corpo domine os vossos corações e sede agradecidos. Então a paz, ela traz também não só aquele estado de gozo, de contentamento, de suficiência em Cristo, a suficiência de Cristo também, não a nossa, né? Suficiência em Cristo, mas ela também proporciona gratidão, um coração grato, um coração que rende diante do Senhor, tipo assim, o quanto depende do Senhor, o quanto precisa do Senhor. Versículo 5, Lucas 10, 5. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja convosco, seja intencionalmente, seja evangelisticamente, irmãos. E em alguns casos, seja também para edificar aquela casa. Uma casa onde o Senhor chega, amém? Aonde o Senhor pode habitar. Interessante daí, ó, o 6. E ali, se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo com aqueles, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Né? Daqui até o 12, ele está falando, o sentido ele é muito parecido com outros textos, como eu já falei, Lucas 9, Mateus 10, né? Mas aqui é bem específico. Eu quero observar um detalhe aqui. É possível, meus irmãos, que sim, Deus nos envia porque Ele tem um propósito. Nós somos enviados de Deus a pregar o Evangelho pela qual nós ouvimos, nós fomos conquistados, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Então nós vamos lá pregar esse Evangelho nas casas. Isso pode se dar de diversas formas. Pode ser um grupo caseiro, pode ser uma reunião de oração na casa de alguém, um encontro de louvor na casa de alguém, né? Na minha época tinha muito isso. Hoje eu não sei muito se tem, porque não é uma coisa que eu sou convidado, tudo, mas eu tinha muito isso nos anos 90, nos anos 80. Vai ter reunião de oração na casa do Lucas Mitchell, daí a galera ia para lá orar. Vai ter um encontro de louvor na casa do Michael, e todo mundo ia para a casa do Michael para o encontro de louvor, né? Que também são encontros que a gente vê na Escritura, né? Agora eu quero junto com os irmãos conferir aqui. Vamos começar com Mateus 8, nós vamos ler o 14 e o 15, aonde Jesus passou, as casas que Jesus andou, né? Olha lá, e Jesus entrando em casa de Pedro, né? Então Jesus entrou na casa de Pedro,
Ele é o príncipe da paz, ele é o Deus da paz, e essa paz que tem poder para salvar, ela tem a segurança da salvação, que é o evangelho, né, de paz, foi tudo que a gente leu anteriormente ali, né, ter paz com Deus. E ele viu a sogra de Pedro acamada e com febre, o 15, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou. E levantou-se e levantou-se quem? A sogra de Pedro, né? E serviu-os. É muito interessante. Ele chega numa casa de um dos seus discípulos, um dos apóstolos. Ah, então quer dizer que em casa de ferreiro tem espeto de pau? Também tem, também. O sentido disso que eu estou falando é que na casa do pastor, do diácono, dos irmãos que servem, que são servos da igreja, vai ter gente enferma? Vai ter gente enferma também. Tem nenhum problema. Oh, tu viu lá na casa do pastor, tá enfermo o filho dele? Como é que pode isso, né? O pastor tem pecado. Né? Isso é comum, irmãos. Esse tipo de falatório, de pensamento, né? Que não traduz a verdade, né? Então, Pedro tinha uma sogra que estava acamada, estava enferma. E Jesus chega na casa dela. Eu não sei se vocês conseguem, por um momento, usar a imaginação de vocês. Mas eu pensei muito quando eu li esse texto. Porque o texto, ele fala... Vamos voltar no 14 ali? Olha que interessante. Ele é bem claro, ó. O 14, por favor. E Jesus, está dizendo quem, né? Entrando na casa de Pedro, ele viu. Ele observou. Ele avistou. O quê? A sogra de Pedro, né? Deste, acamada. Com o quê? Com febre. Febre aponta infecção, é uma resposta do corpo, né? A infecção que alguém pode ter, algum tipo de doença infecciosa, a princípio. Normalmente febre é a parte daí, né? E aí o que Jesus faz na prática do 15? Ele vai na direção dela, no caso que nós entendemos, lógico que ele é a cura, ele é o médico, ele é tudo, né? Ele é Deus, ele é o Criador, um toque dele muda tudo. Ele vai, né, e pega a mão dela, ou seja, podia ser assim, se fosse o Lucas Mitchell, o Lucas vai e ora com ela, é o mesmo sentido. É que eu estou parafraseando, com licença poética, mas é isso que tá dizendo o versículo. E pega na mão dela e ele vai orar com ela, e ele tem uma vírgula, ó. Aí a febre, ela é curada. A febre a deixa. Aí ela, que até então estava ali paralisada, acamada, doente, com febre, levanta e vai servi-los. E quem sabe, meus irmãos, num certo sentido, nós temos dito aqui que às vezes as pessoas são curadas para ser salvas. E nesse caso aqui, a gente poderia dizer que ela foi curada para servir. E creio que foi salva, que era salva, tá? Então olha que tremendo, o Senhor, Ele pode... enquanto nós cantávamos ali, teve uma das canções, eu acho que foi aquele cântico que eu comentei ali do Entra na minha casa, né? Que foi um fenômeno assim, né? Tocou em vários países e tal. Tem uma expressão ali que tem num outro cântico, que já tem algum tempo, eu tenho compartilhado com alguns irmãos, que é o seguinte, que o nome do Senhor ainda mexe com a minha estrutura. O nome do Senhor, o Senhor ainda mexe com a tua estrutura? Ou tu está acostumado? Ou você está acostumada? Jesus ainda mexe com a tua estrutura? Ou está tudo certo? Eu conheço Jesus. Eu conversava com um jovem, esse já é meu amigo. Jesus ainda faz tu te quebrantar? Jesus ainda toca em ti, Ele te cura? Tu tens servido a Ele? Mesmo na tua doença, mesmo na tua enfermidade?
Fica uma reflexão para nós, se Jesus ainda mexe com a nossa estrutura. Se ele ainda, ele causa em ti aquele primeiro amor, assim, se ele causa em ti essa urgência, que nós temos lido desde o início, desde os primeiros encontros. É tudo sobre uma urgência, irmãos. É urgente. O mundo precisa compartilhar das nossas alegrias de salvação, que é a maior alegria que um crente pode ter em Cristo é a sua salvação. Em definitivo. É a maior alegria, não tem, meus irmãos? É a alegria. Você ser salvo é a maior alegria que você vai alcançar em vida. Não tem nada que se compare à alegria da salvação. Um casamento, o nascimento de um filho, uma promoção, um milagre, não se compara. Não se compara. Quando uma pessoa é salva. Quando Jesus encontra com uma pessoa e a pessoa é curada, é salva. Muitas vezes a mesma raiz da palavra, né? Curar, sarar, salvar. Não tem comparação. Zaqueu, cantamos sobre ele hoje. Lucas 19:5. Nós vamos ler todo ali. Olha só, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu sempre me lembro disso, misericórdia. Uma vez eu estava num lugar e um pastor, um amigão meu, né? Ele foi falar de cabeça e disse: Bartimeu, desce que hoje eu vou comer na tua casa e tal. Daí chegou o guitarrista, sempre o guitarrista, né? O baixista, ele chegou perto do pastor. Não é Bartimeu, é Zaqueu. Aí ele pegou e se virou assim: sai daí, Bartimeu, é Zaqueu. Ele continuou. Perdão, irmão, não me meter. Isso aí aconteceu, foi, né? Aí Jesus olha para Zaqueu, diz que ele era baixinho, né? Baixa de estatura, e fala: desce, olha só, desce depressa. Meus irmãos, Jesus falando isso. Gaúcho, desce depressa. Gaúcho, vem depressa. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Está entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês conseguem visualizar Jesus falando contigo dessa forma? Continua aqui. Olha que interessante. E apressando-se. Olha que interessante, ele já obedece de pronto. Ele já tem fé. Esse apressando-se é Zaqueu, tá? Como é que Jesus falou? Volta ali. Desce depressa, volta lá. Apressando-se, desceu. É imediato. Não é assim: não, eu tenho que ver ainda, eu tenho que calcular, não, eu tenho que orar. Não, irmão, tem que pregar. Não, eu vou orar primeiro para saber se eu tenho que pregar. Aquela velha máxima, né? Tu vai dizer para a pessoa ali, biblicamente, que ela tem que fazer. Não, eu vou orar. Era assim com Jesus. Porque Zaqueu podia dizer: não sei, não te conheço, mas já ouvi falar de ti, vou orar para ver se tu é mesmo filho de Deus. Porque parece que a gente é assim às vezes. Uma obediência, uma fé e um reflexo dessa fé, uma obediência imediata. Apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Alegremente. Pode continuar? Por favor, Lucas. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrara, pois, ser hóspede de um pecador. A gente não vai se deter muito nisso, que eu quero mostrar. Pode ir para o 8, obrigado. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, lembra do Senhor? De novo aqui, olha a postura de Zaqueu: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. Agora olha o 9, irmãos. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O pastor Michael já ensinou umas quantas vezes: nós somos filhos de Abraão, amém?
Israel, nós somos a igreja do Senhor, é o Israel de Deus. Meus irmãos, um simples receber do Senhor alegremente na sua casa. Lucas 10, 38 e 39, muito conhecido, Marta e Maria. Todos lugares, não vou ler todos, né? E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus. Ouvia a sua palavra. Todas as quartas-feiras, nós temos a graça, né? E glória a Deus pela vida do diácono Gaúcho e da sua esposa Silvia, eles têm aberto a casa ao Senhor, para a pregação da palavra, é uma maneira, meus irmãos, uma igreja cresce assim, de casa em casa. Isso é bíblico. Tem pessoas que não gostam, dizem, o método, casa em casa, o método de discipulado, o método, não sei, meus irmãos, chame como quiser, se está na Escritura, é suficiente. Serve. Basta. É a graça que basta. E glória a Deus por essa casa que o Senhor tem aberto ali, casa do diácono Gaúcho. Porque ali se ouve a palavra, se recebe ao Senhor alegremente. Ali nós podemos ver que é um tempo de sentar e aprender do Senhor e de não ficar apenas se movimentando inquietamente, sem paz. Às vezes nós vamos entrar numa casa para evangelizar e as pessoas estão assim, não conseguem parar, estão inquietas, sem paz, porque não são salvas muitas vezes. Ou às vezes são salvas, mas estão com pouca fé. Precisam ser edificadas, precisam ser fortalecidas novamente a ter aquela fé firme. Marcos 2,15. Bem curtinho. E aconteceu que estando à mesa na casa deste, né? Aqui está falando do Simão, né? Simão o fariseu. Isso. Mas pode voltar ali, Lucas. E aconteceu que estando à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham o seguido, né? É o relato, é o registro mesmo. É interessante que Jesus, nesse episódio fica claro que ele estava mostrando para os discípulos que eles tinham que se mover para onde? Também os valados, para as ruas, para fazer convite, nas praças, no campo, não. Nas casas. Nas casas. Era o local que o Senhor, a mesa, né? Uma palavra que não pode passar desapercebida aqui, é a mesa. Eles estavam à mesa com o Senhor. Esse aí não é o Simão fariseu, eu me enganei. Aqui é os discípulos, né? É a multidão ali, os publicanos, os pecadores. Agora sim, é o Lucas 7,16. Esse sim é o Simão fariseu. E de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. 36, perdão. E rogou-lhe um fariseu, né, que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Aqui nós temos uma pessoa de paz. É possível, meus irmãos, que o Espírito Santo esteja preparando corações. E sim, está. À medida que nós vamos identificando por discernimento do Espírito Santo,
sendo levados por Deus a casas de homens assim, que vão nos convidar, que vão querer ouvir mais sobre o Evangelho, que vão querer ler a Bíblia com a gente. Às vezes é uma boa abordagem assim, ó. Tu já leu a Bíblia? Posso te dar uma Bíblia? Posso ler contigo? Eu queria ler contigo o livro de João, o Evangelho de João. Isso é tremendo, meus irmãos. Uma simples leitura bíblica é suficiente ou não para a salvação, para a fé de alguém? É. Porque é óbvio que não é somente uma leitura. É uma operação de Deus. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vai estar operando ali, presencialmente, enquanto se lê a Escritura, enquanto se evangeliza. Amém? Lucas 8:51. O Senhor Jesus vai passar, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Aqui eu vou só fazer o que acontece aqui? Jesus, ele tira todos os incrédulos, todos aqueles que não criam, né? Para te ver, ele não gosta da companhia daqueles que não têm fé, né? Para operar o milagre, para operar as maravilhas, para trazer salvação, para se manifestar a eles, né? E ele deixa que fique só quem fica com ele ali, só os discípulos. Olha que interessante isso, né? Como companheiros, né? Como aqueles que estão, a ninguém deixou entrar. Lá na rua estavam murmurando e falando, blasfemando, quem sabe, né? Zombando. E ele diz assim: não, só vai entrar comigo os meus, né? Uma vez um irmão fez a proeza de levar, ele estava pregando o Evangelho numa casa, e aí aquele rapaz que ele estava pregando o Evangelho estava bem aberto ao Evangelho, bem tranquilo, estava ouvindo, estava lendo, fazendo perguntas, a princípio estava recebendo a palavra. Aí ele quis matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele não convidou ninguém para ir com ele em companheirismo, para evangelizar e tal. Ele decidiu levar um outro contato, um outro incrédulo. Meus irmãos, não tem como dar certo, desculpa. Eu já tentei fazer isso, tá? Olha, é bem complicado. Aconteceu com ele o que aconteceu comigo. Aquele contato que ele levou junto na casa que ele ia pregar foi o cara que jogou água o cara que atrapalhou o tempo todo, foi usado por Satanás. Então a gente tem que ter cuidado. Quem é que nos acompanha na obra também? A gente tem que discernir. E às vezes a gente tem que discernir bem, assim, eu tenho que ir numa situação ali, a princípio eu posso ir com o maninho, mas eu acho que é um pouquinho pesado demais, então acho que eu vou levar o Gilmar. Lógico, eu estou fazendo aqui só um exemplo grosseiro. O maninho é muito novinho, o maninho se converteu a recém, é no sentido, eu estou falando do meu nome nesse caso. O Gilmar já é mais maduro, é o irmão mais velho na fé. Então esses critérios são importantes na hora da evangelização. Em determinadas situações, tu vai levar um irmão de acordo com o que tu está enfrentando. Isso é sábio, né? Lógico que Jesus não precisaria levar, mas ele quis levar aqui para ensinar Pedro, Tiago e João. Mas ele deixa para nós um exemplo que ele levou quem? Seus discípulos, né? Apóstolos, ele levou aqueles que eram, né, os seus, entendeu? Olha só, aqueles 3 que a gente já falou sobre eles algumas vezes, né? Pedro, Tiago e João, só, né? Só, exatamente. Vamos lá. João 2, do 1 ao 11, eu não vou ler para ganhar tempo, mas ali fala, porque logo a gente vai estar até falando sobre isso, ali é o casamento, né? As bodas de Caná e tal. A gente já andou falando sobre isso, mas tem uma coisa interessante aqui, porque Jesus ele traz a tranquilidade da presença em João 2, né? É do 1 ao 11, mas eu não vou ler, tá? Ele traz a questão da presença dele ali. A mãe dele, ela acaba, digamos assim, reconhecendo a autoridade dele e vai dizer para os criados ali, para os servos, né? Fazei tudo que ele vos disser, né? Que ele vos mandar e tal. E aí ele salva ali a situação, traz paz.
ele salva um casamento, que é muito importante falar. Ele salva um casamento. Interessante, né? Em João ali, né? João 2. Lucas 24, 29. Já estamos indo já para um desfecho aqui. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, né? E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus, ele nunca nega um convite, meus irmãos. Ele não rejeita aquele que vem a ele, né? Jamais rejeitou, né? Tem aquele versículo antigo, né? Que Deus não... Como é que é? Agora me deu um branco aqui. Deus não rejeita aquele... Isso, é aquele que o busca, né? Não está de braços... não está de braços cruzados, né? Não está... Digamos assim... Depois eu vou lembrar que os irmãos me perdoem, me deu um lapso aqui agora. Mas o Senhor não rejeita, de fato, aqueles que vêm a Ele, né? Porque é interessante, né? Porque eles constrangeram, ele não fica conosco, porque é o caminho de Emaús, aqueles dois, lembram? Que eles começam a conversar, eles começam a contar para ele, né? E ele começa a explicar para eles, né? Desde a lei, dos profetas, o que tinha para acontecer e tal. E aí eles pegam, convidam ele para entrar, ele entra, né? Aí vai à mesa, daí quando ele faz o ato ali, né? Eles se lembram e ele, né? É muito interessante, meus irmãos, esse caminho de Emaús, esses dois, porque os irmãos creem ou não que existem pessoas assim? Lógico, algumas pessoas podem dizer assim, tá, mas eles eram irmãos, eles eram seguidores, eles eram... Sim, irmãos, mas tem muitas pessoas que, num certo sentido, são simpatizantes, sabia? É uma palavra que não é muito habitual aqui para nós, mas o que é um simpatizante, assim? O que eu entendo? É aquela pessoa que tudo assim que tem a ver aqui com a igreja, a pessoa gosta, ela vem aqui, ela gosta porque o testemunho é notório, ela sente amor, ela vê verdade, não vê falsidade, tal. Ela está sempre junto, só que parece que ela é, mas ela não é ainda. Ela é uma simpatizante. Ela não se converteu ainda. Ela ainda não teve a clareza de quem é Cristo. Entendeu? E que Ele está à porta, e que Ele está presente, e que Ele é o Salvador, Ele é a salvação. E nós precisamos identificar essas pessoas à medida que elas têm essa fome e sede do Evangelho de Cristo, mesmo dentro da igreja, mesmo na nossa casa. É possível, talvez, que um filho, que uma filha, parece que é, mas não é. A gente tem que conferir, sabe? Bota para nós ali. Sim. Ó. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, né? A um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus, né? Não sei se é exatamente esse, mas esse aí serve também, né? Então, nesse sentido, meus irmãos, dos simpatizantes, daqueles que estão no meio, estão andando junto muitas vezes, estão acompanhando o que a igreja faz, são apenas simpatizantes, não quer dizer que eles são nossos irmãos, não quer dizer que eles são salvos ainda. Mas a gente tem que prestar atenção nos sinais, sabe por quê? Porque em algum momento eles vão falar aquilo ali que Jesus ouviu: ficai conosco. Algum momento nós vamos ser constrangidos a ficar e a sentar com eles, e entrar e ficar à mesa, na casa, e ali apresentar o Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, que eles venham crer, amém? Aqui eu quero mostrar agora alguns outros exemplos interessantes. Romanos 16, 1 e 2, aqui Paulo vai falar da casa de Febe, que era uma mulher de fé, né? Olha que interessante, ó. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está, né, em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, né,
e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, aqui está falando na casa dela, né? Como também a mim mesmo. Então praticamente ele tá saudando, de certa forma, os que se reúnem na casa dela. Né? Aqui já está falando de uma serva de Deus, de uma mulher dedicada, por exemplo, ela pode ver só, ela patrocinou o ministério de Paulo, com hospedagem, com comida, com água. Olha que tremendo isso. A gente pode lembrar de Gaio e Diótrefes, lá do 3 João, né? Que um era bem hospitaleiro e tal, e o outro era totalmente avesso, né? Não queria mais receber missionários, né? Você vê, tem os dois tipos na igreja, né? Tem aqueles que são totalmente avessos à hospitalidade, né? Não querem receber irmãos missionários, e tem aqueles, não, vamos hospedar, vamos, que venham, né? Trabalhadores, né? Que venham mais trabalhadores, que venham mais missionários, que a gente envie. Tem os dois tipos, irmãos. A gente expôs as epístolas de João, vale a pena lembrar, a gente vai falar desse caso aí, né? Outro exemplo que Paulo vai dar, casa de Cloé, né? Ou de Cloé, 1 Coríntios 1:11. Uma outra mulher, olha só. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Então era uma família local, que ela servia a Deus, uma família zelosa, né? E eles decidiram denunciar ou trazer à luz para o apóstolo, né? Que tinha ganhado aquela igreja, que uma das grandes injustiças que eu vejo na própria Escritura, não estou dizendo assim de erro, é quando o apóstolo Paulo ele é cobrado por essa igreja aqui de Coríntios a provar que ele era apóstolo. Prova para nós que tu é apóstolo, quem tu pensa que tu é, tipo assim. E ele tinha ganhado eles para Cristo, viu, irmãos? Quem plantou aquela igreja, quem ganhou aquela igreja para Cristo foi o apóstolo Paulo, tá? E eles chegam num ponto de arrogância, de altivez, de orgulho, por causa que eles eram tão impuros, eles eram tão ricos em dons, né? Era uma igreja riquíssima em dons, mas era uma igreja impura. Uma igreja local assim que tinha muita impureza, muita mistura, muito mundanismo, muita, né, difamação também, falavam mal dos irmãos, e chegou a Paulo, nem Paulo ficou de fora das contendas e tal, né? E aí Cloé vai denunciar, vai trazer a luz para o apóstolo, né? Uma mulher piedosa, ela em sua casa, a igreja estava na casa dela, zelosa pela obra de Deus, pela igreja lá em Coríntios. Ela decide trazer, vou dedurar vocês para Deus, né, para o apóstolo, e vocês vão, né, vão ter que responder por isso. É bem nessa linha aí, tá? Lídia também, né? Vamos citar aqui Atos 16:15. Eu estou chegando ao fim. Isso. Ó, e depois que foi batizada, olha que precioso, aqui está falando de Lídia, tá? Né? Eu não lembro se é ela que é a primeira vendedora de Avon, né? Eu sempre brinco, né? A primeira, é uma brincadeirinha minha, pessoal, assim, mas não tem problema. Mas é o 15 ali mesmo, ó. E depois que foi batizada, olha só que precioso, meus irmãos. Ela e sua casa. Olha que interessante, né? Então, por trás de cada, bem evangelístico assim, ó, uma lente bem evangelística, por trás de cada alma, meus irmãos, tem uma casa inteira, uma família inteira, amém? Olha o alvo da Escritura. Em vários pontos da Escritura a gente enxerga isso aí, viu, irmãos? Que eu acabei de falar. Às vezes a gente vê só uma pessoa, né? A gente vê só o maninho, né? Esse dia o André brincando comigo. Como é que ele me falou? Vou dedurar ele aqui. O André, no cheque, falou assim: a gente já está meio começando a sentir, né? Porque são 5 a menos, né? 1/3. Ele mandou um áudio muito engraçado para mim, né? Quando é que vocês vão aparecer? Nós estávamos em Porto Alegre, tudo, ele mandou um áudio bem engraçado para mim, assim, né? Então, a gente tem que aprender a olhar por trás de cada pessoa, tem uma família. Por trás do Gilmar tem toda uma família, né? Então vamos orar pelo Gilmar, vamos pregar para ele e tal. Se ele fosse, no caso, alguém que precisasse se converter, né? Lá o Francisco, nós vamos orar por ele. Ele tem lá a esposa, os filhos, a filha, os netos.
Então a gente sempre está mirando conforme a Escritura. Toda a casa. Isso é bem interessante. Porque se a gente não tem esse tipo de visão bíblica sobre as pessoas, a gente torna uma coisa um pouquinho menor do que ela é. Porque ali o texto, depois que foi batizada, ó, ela e sua casa. Vamos continuar. Nos rogou dizendo, se haveis julgado, né, que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha a humildade dessa irmã, a disposição, a piedade dela, querendo servir o apóstolo ali, no sentido do evangelista, né? Querendo servir aquele que estava obrando como missionário. E a gente consegue ver, digamos assim, um jugo, um peso. Não, a gente vê uma alegria, a gente vê assim, uma disponibilidade, a gente vê a hospitalidade. Entrai na minha casa, né? Mas antes ela fala, que eu seja, né? Se haveis julgado, que eu seja fiel ao Senhor, ou seja, que eu alcancei graça diante dos olhos do Senhor. Se vocês entendem isso, fiquem na minha casa mais um tempo, me ajudem aqui com a minha família. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, essa evidência, quando a gente está pregando o Evangelho numa casa, tem algumas evidências, viu? São sinais que a gente tem que ver. Qual é uma das grandes evidências quando tu está pregando o Evangelho numa casa e tu vê nas pessoas? Fome e sede. Sim ou não? De Cristo. Já repararam isso? Quando tu começa a pregar ali, tu começa a ver que tem uma fome, uma sede assim. É uma grande evidência que naquela casa, aquelas pessoas estão querendo alcançar graça diante dos olhos do Senhor, da igreja, e querem que na casa delas tenha um grupo caseiro. Isso aqui aconteceu muito uma época lá em Porto Alegre. As pessoas se convertiam e já pediam, pode ter na minha casa um encontro desse, que eu fui lá na casa da pessoa que me convidou. Pode, né? Um tempo a gente vai, né? Nós vamos fazer lá. Então, essas demandas demandam o crescimento que Deus dá de casa em casa. Colossenses 4,15. Olha que interessante, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Então tem aqui a irmã ninfa. Interessante, né? Ele está pedindo o apóstolo Paulo para saudar a igreja, né? Em Capão da Canoa, e para saudar a Bia e os cristãos que estão na sua casa. É a mesma coisa. Saudar a Cláudia e os cristãos que estão na sua casa. É um registro, meus irmãos. Se a gente não lembrar, por exemplo, que está lá em Romanos 15, 4, parece que é só uma narrativa. Parece que é só uma história. Mas todo o registro bíblico é Romanos 15, 4. Porque tudo quanto, né? Porque tudo o que dantes foi escrito, não foi escrito lá que o apóstolo saudou a igreja em Laodiceia e saudou a igreja que estava na casa de Ninfa. Isso tem que ser para nós pedagógico, isso tem que ensinar para nós alguma coisa. O que tem que ensinar para nós? Que todas as pessoas que se convertem, Deus quer a sua família e a sua casa. Simples assim. O objetivo é a sua família e a sua casa. Não é uma pessoa aleatória, sozinha. Não, é ela e sua casa. Já falamos algumas vezes do carcereiro lá, né? Chegou a puxar a adaga porque o Senhor abriu a cadeia lá e aí o apóstolo Paulo disse, não te faça nenhum mal. Aí ele chega, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o apóstolo de imediato, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua casa. E fala que eles foram batizados, receberam uma palavra.
Depois ele tem ainda um relato. Isso sempre foi assim, meus irmãos. Esse é o bíblico, é o convencional. Ainda, mas hoje é difícil, porque os tempos são outros, é tudo informal, é muito virtual, as pessoas estão cada vez mais fechadas. Sim, meus irmãos. Mas ainda nós vamos encontrar um carcereiro, nós vamos encontrar uma ninfa, uma Febe. Não falei aqui, nós vamos encontrar uma Lloyd e Eunice, que discipulavam na sua casa seus filhos, né? E olha Timóteo. O que Paulo diz, né? Conforme aprendeste da tua avó, da tua mãe a Cristo, né? Ele também reconhece que ele é pai de Timóteo, de certa forma, ali, em certo sentido. Mas foi na casa de Timóteo que ele ouviu o evangelho pela avó e pela mãe. Testemunho de Paulo. Paulo vai dizer, pelo que fosse ensinado nas Sagradas Letras, ou seja, na Escritura. Quem ensinou? A avó e a mãe. Eunice e Lloyd. Entendeu? Tem tantos exemplos que a gente poderia dar assim, sobre essa questão da casa, meus irmãos. Porque aqui o texto, ele está falando sobre aceitação, sobre rejeição, sobre um juízo. Né? Olha, se não aceitarem, se não receberem vocês, se não receberem a paz de vocês, e ali é o evangelho de paz, não se preocupem. Vocês não vão perder o evangelho da salvação. Não vão perder a paz. Ela volta para vocês. É o que está no texto. Mas o juízo para estes vai ser pior. Para esses que ouviram o evangelho, vai ser pior. Abram comigo rapidamente Samuel. 1 Samuel 15, 23. Olha que interessante, ó. Ele é um texto mais conhecido pelo início, pela parte A, mas eu vou focar na parte B. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? Ele vai explicando os pecados ali, dando nome, né? E a obstinação como a iniquidade e idolatria. Agora, olha que interessante aqui que Saul, né? É possível, meus irmãos, isso aqui hoje nos nossos dias, claro que é. Tem outros exemplos, o pastor Michael me deu um outro, o Jeoiaquim, né, aquele rei, né, também, mas eu vou usar esse aqui para nós ganhar tempo. Olha só. Porquanto tu, olha a clareza, vamos comigo, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Tudo bem, eu estou me valendo do texto ali, porque, meus irmãos, Deus não tornará o culpado por inocente, a não ser que ele seja justificado pelo justo e justificador Jesus Cristo. Que ele seja salvo. Todo culpado vai ter as consequências eternas de perdição, vai herdar o inferno. O juízo será pior que para aqui, ó, Sodoma e Gomorra. Aquele que rejeitou a graça, que rejeitou o evangelho de paz, que rejeitou a ti, que é o embaixador, que é o enviado de Deus, ele não está rejeitando a ti. Se serve de consolo para ti, ainda que às vezes dói tu ser rejeitado, ser odiado, não ser recebido, essa pessoa vai prestar conta diante de Deus, não é tu. Não é tu, viu? Porque está aqui, ó. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, que foi dada pelo profeta, né? Deus usou ali, né? Ele também te rejeitou a ti. Não é só ali, o 26 também. Quer ver, ó? Olhando aqui, eu li rapidamente, ó. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Olha só, já nem tem mais só, nem quero ter mais. Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, né, para que não seja rei sobre Israel, para que não tenha prosperidade nos teus próximos, né, na tua continuidade, porque rejeitou a graça salvadora, rejeitou a fé, rejeitou a palavra, como a gente leu no início ali, né? O que ele rejeitou, meus irmãos? Ele rejeitou a pregação, amém, irmãos? Ele rejeitou a pregação da palavra de Deus.
Esse é o sentido ali. Quero ler com os irmãos alguns versículos aqui. O Gaúcho ele falou de alegria. Eu vou aproveitar esse ensejo e vou concluir com isso. Abram ali Lucas 10, versículo 17. Vamos ler aqui, ó. E voltaram os 70 com alegria. Olha aí, ó. Alegria de fazer a obra, de servir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Dizendo, ó, sabe os filhos quando chega, né? Às vezes a Sofia voltou do retiro, pá, falando um monte de coisa assim, orgulhosa, assim, no aspecto, né, positivo, assim, alegre, feliz. A gente eu estava bem mal de saúde, não consegui dar tanta atenção, mas eu quero ouvir cada coisa que Deus falou com ela, a mãe dela também, o mano dela não está bem, mas ela voltou cheia do Senhor, falando, contando um monte de histórias, né? Senhor, pelo teu nome até os demônios, né, se nos sujeitam, né? Aí ele vai falar aquilo ali, agora ó, leiam comigo 20. Aí é o Senhor, ó. Não vos alegreis. Parece uma contradição, né? Porque vos sujeitam os espíritos. Aí vai agora, mas alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus, né? Ou como diria, arrolados no livro da vida. Também, amém? Olha que interessante, não acabou ainda. E no 21, naquela mesma hora, se alegrou Jesus. Ele exultou, meus irmãos, em espírito, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Daí ele vai, né, ele conta ali, né, porque escondesse e tal. Aí não acabou ainda aí, meus irmãos. Vamos lá no 23. Né? E voltando-se para os discípulos de Jesus novamente, ó, disse-lhes em particular, né, é só com eles, né? E fala para eles assim, ó: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Aqui ele está falando, irmãos, do cumprimento das profecias, das promessas. Ele explica isso, o 24 explica o 23, olha lá o 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes. Ele está explicando, ó, e não viram. Ouviram o que ouvis, e não ouviram. Mas está dizendo que eles são bem-aventurados, são mais que felizes, são plenos em alegria, têm o gozo do Senhor, porque eles veem e ouvem da parte do Senhor o verbo que se fez carne e habitou entre eles e habitou entre nós. Então, sobre a alegria, eu só queria destacar essa partezinha final ali que o Gaúcho trouxe para nós, e vou ler agora Apocalipse 3, 20 e concluo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Sim, eu já vi muitos irmãos usando esse texto sobre essa questão, né? Às vezes não é exatamente o que o contexto diz, eu não estou aqui para forçar o texto em si, mas eu quero fixar nesse convite, praticamente nesse pedido do Senhor, essa declaração do Senhor, porque foi isso que aconteceu com nós, foi isso que aconteceu comigo, lá nos anos 80, família Pero, quando nós ouvimos, eu lembro, pastor Clédio Getúlio Porto e Ignez Mazocato, sua esposa, eles separavam um dia da semana para ir na nossa casa. Eu era bem pequenininho, pastor, eu devia ter 7 anos no máximo. Já lia, né? Porque eu ganhei uma Bíblia, eu comecei a ler ali, 87 por aí, 86, 87. E alguém orou por nós, alguém pregou para nós, alguém foi na nossa casa, alguém declarou a paz do Senhor para nós. Alguém investiu na nossa família o Evangelho. E nós abrimos nosso coração e nunca esquecemos destes. A gente nunca deve esquecer dos nossos guias na fé, aqueles que nos guiaram a Jesus, aqueles que pregaram o Evangelho para nós.
A gente sempre deve orar por eles, se eles estão vivos, lembrá-los, honrá-los, para a glória de Deus. E eu lembro, meus irmãos, que nossa casa era um caos. Nossa família era totalmente destruída. Meu pai tinha saído de casa, um alcoólatra, homem violento, fazia muito mal para minha mãe, para minhas irmãs, para nós. Um homem mau. Deixou minha mãe sozinha com 7 filhos. Minha mãe não sabia nem por onde começar. Não conhecia o Senhor. E o Senhor entrou na nossa casa. Ele bateu lá, através dos seus filhos. Desse casal, desse pastor. E Ele ofereceu para nós esperança, fé, ofereceu salvação em Cristo Jesus. E eu lembro que aquela decisão da minha mãe mudou toda a história da nossa família, da nossa casa. Quando o Senhor entrou na nossa casa, meus irmãos, quanto ódio, quanta tristeza, amargura, quanta coisa ruim assim nós tínhamos, eu e meus irmãos. Eu já tinha irmãos assim totalmente descaminhados em trevas, assim, densas trevas. Meus irmãos bem mais velhos, né? Eu ainda pequeno, mas eles já eram de maior, no crime, né? Tudo improváveis, né? A gente tem falado, mas glória ao Senhor, porque foi tipo uma grande luz mesmo, assim, o Senhor, a luz do mundo, né? Nós tudo em trevas, ali Ele entrou na nossa casa. E eu não posso me esquecer, meus irmãos, do que Jesus fez na minha família, na minha casa, quando Ele entrou. Nos nossos corações, quando Ele entrou, quando Ele bateu e a gente atendeu, sem mérito nenhum. Ele nos encontrou, nós estávamos totalmente perdidos, em trevas, totalmente desacorçoados, infelizes, passando dificuldade. Mas foi plena, foi suficiente a salvação. Naquele dia, naquele tempo, naquele ano, eu percebi que algo tinha mudado, assim, a atmosfera, meus irmãos, eu sempre via aquela casa assim, parecia que não tinha luz, assim, né? E eu lembro que do dia para a noite, assim, parecia que o eletricista foi lá, seu Gilmar, assim, e botou luz, assim, o dobro de potência. Ficou tudo claro. É óbvio que ali a gente começou a ver toda nossos pecados, o como nós éramos imperfeitos, e até hoje, o quanto nós somos imperfeitos, né? O quanto eu preciso me arrepender dos pecados, crer no Senhor, confessar meus pecados, abandonar, converter dos maus caminhos. Até hoje, meus irmãos, eu vejo como o Senhor é poderoso para salvar. Ele jamais quis destruir. Ele sempre quis salvar, como diz a Escritura, nossa casa, nossa família. Por isso que eu comentei com os irmãos, o Senhor ainda mexe com a nossa estrutura. O nome dele, quando tu escuta assim, será que é mais um nome? Porque a Bíblia diz que o nome dele é sobre todo nome. Não há salvação em nenhum outro nome. O que pode ser comparado com a nossa porção, com a nossa herança, que é Cristo Jesus? O que de fato nós poderíamos comparar, meus irmãos? Aquele que nos alcançou e nos salvou, Ele nos chama, sabe? Ele nos chama. Eu vou ler mais aqui, ó, Marcos 6, 7. Ele nos chama. E Ele nos envia. Ó. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E deu-lhes poder. Graça, né? Os municiou, né? Sobre os espíritos imundos. Sobre o 8, por favor. E ordenou-lhes. Vou ficar aqui. Que o Senhor continue nos lembrando e nos traga esperança aos corações da nossa salvação, quando nós somos alvos da sua evangelização, e que a gente tinha esse, digamos assim, essa necessidade de ser evangelizados, para que a gente possa lembrar das pessoas que ainda não conhecem o Senhor,
das pessoas que precisam ser evangelizadas por nós, cada local, meus irmãos, cada lugar. Pensem assim, ó, se for distribuído em municípios, eram 70. 70 dividido por 2, 35. 35 municípios naquele dia foram evangelizados. Isso demanda urgência, demanda amplitude, demanda compromisso. A visão do Senhor missional era essa, era toda aquela região. Ele não queria que nenhum se perdesse, mas que todos pudessem ouvir o Evangelho da paz. Todos pudessem receber na sua casa um filho da paz. E já poderia estar ali esperando os filhos da paz, alguém que o Espírito Santo já está trabalhando nesse momento. Nós vamos orar. Quero orar com os irmãos, mas Deus tem separado alguém, um filho da paz, alguém que o Espírito Santo já está trabalhando e que a gente possa dizer: Senhor, eis-nos aqui. Envia cada um de nós nessa casa. Nós não sabemos quem é, nós não sabemos que casa é, mas tem aqui em Capão casas que precisam receber a paz com Deus por Cristo Jesus. O Evangelho, a pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Já vou entregar para o diácono Gaúcho, quero orar sobre essa questão. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, nós que fomos chamados pelo Senhor, que entendemos que estamos sendo enviados pelo Senhor, como diz a Tua palavra, lá em João 20, 21, Tu diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Tu nos chamou, Tu nos derramou sobre nós revestimento de poder para sermos testemunhas, para evangelizarmos, para pregarmos o Evangelho, para fazer discípulos, para batizar, para ensinarmos tudo que o Senhor ordenou em todos os lugares. Mas principalmente aqui em Capão, o Senhor nos dá discernimento, nos manda nessas casas, nessas famílias que precisam, que estão com fome e sede, que são filhos da paz, que estão sendo preparadas pelo Espírito Santo como uma terra fértil para receber a semente do Evangelho, a semente do reino de Deus, que é a palavra de Deus. Em Cristo Jesus, como Teus discípulos, queremos ir para pregar o Evangelho e declarar paz sobre as casas, Senhor, na ousadia, na intrepidez, Pai, no amor e na verdade, Senhor, para que haja libertação, santificação, salvação, edificação, Senhor. Sejam desviados, sejam desigrejados, Pai, desviados, Pai. Sejam os perdidos mesmo, Pai. Usa-nos, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Tem misericórdia, perdoe os nossos pecados, Senhor. Usa-nos a nós, somos tão imperfeitos, tão falhos, Pai. Muitas vezes, Senhor. Mas queremos obedecer ao Senhor com urgência, com prontidão. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós, Senhor. A essas casas, Pai. Mostra-nos, Pai, as pessoas que estão sedentas, Pai, em todos os lugares aqui, Pai. Usa-nos a nós, Pai. Cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada família, Pai, usa-nos a nossa casa, Pai. Usa a nossa casa, Senhor, que ela esteja aberta ao Evangelho de Cristo para a salvação de muitos, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e te agradeço, Senhor. Amém.